do Brasil. Programa de conteúdo livre. Agora na Mix. Tudo. Mix Tudo. Salve, salve, meus amores, dá licença que o meu ano, né, o ano que eu nasci é 1987, eu sou millennials e na minha geração, vou te falar, cara, tudo é muito mais legal. Eu brinquei na rua, eu comi fruta direto do pé, da árvore. Hoje em dia o negócio tá meio complicado, viu, Caco? Você ia pra escola sem celular. Exatamente, eu não sou da época das telas. Tanto é que agora eu não sei mais lidar com isso aqui, ó, que é a tela. É uma loucura. Na verdade eu já não sei lidar mais com uma caneta na mão. Se você me der uma caneta eu começo a tremer, só sei fazer o meu autógrafo. Será que a sua letra é bonita, Caco? Não é, nem Na a nossa pau. época a gente escrevia. Não, era porque a gente era obrigado a fazer caderninho de caligrafia, né? E Senão não que você isso tomava fosse uma... ruim, Caco, era legal. Era legal escrever com a mão. Muito mais autêntico. Ah, não acredito que eu tô falando Muito isso. mais Era legal artístico. escrever com a mão. Nossa, Tô cara. me sentindo muito velho. Você é um cara muito da tecnologia. Porém, Caco, tem coisas do momento, coisas das novas gerações que a gente fica o quê? Dando de ombros, a gente não quer aceitar. Por que eu tô falando tudo isso, galera? Não porque minha geração é melhor, não é. Não, eu acho que não existe isso. Mas existe um saudosismo, sim, por parte de gerações que todo mundo sempre vai soltar aquela frase. Na minha época... Ô, na meu pai minha vivia época. falando isso pra mim. Então, Caco... Sabe o que meu pai mais falava quando ele era vivo? Ele que passava ele por falava? algum lugar com a gente e ele falava: eu lembro que isso aqui era tudo mato. Seu pai também falava, Tainá. Ó lá, tá vendo? Não era só meu pai. Caco, é muito louco isso que eu entrei aqui. Eu abri o programa falando da minha geração, porque é o que eu mais escuto de todas as gerações. Eu já ouvi de uma pessoa do rádio que geria uma rádio. Essa geração de locutores de agora não serve pra nada, porque Se na referindo aos minha millennials. época... Tá falando de mim, cara. Ah, Millennials. entendi. Eu falei, caramba, mano, que loucura. Eu acho que a gente nunca pode depreciar o agora, mas claro que a gente vai defender o nosso. E aí, cara, tem um lance das gerações e é sobre isso que a gente vai falar no programa hoje. Aê! Então, ó, vamos jogar a bomba. Qual que é a pauta de hoje? Porque hoje é uma pauta bomba. Pauta on. Não, que isso? A pauta tá on, que eu quis entendi, dizer, a Caco. pauta tá on, entendi. Desse Caco. Mas você pensa, né, com aquela cabecinha, né? Tudo bem, malícias à parte. Acho que o malícia vem muito da geração millennials, mas depois a gente fala sobre isso. Vamos voltar no tempo rapidamente pra galera saber. Vamos lá, pras gerações, tá? Você tem aí? A gente tem a geração silenciosa de 1923 a 1946, nossos avós. Os avós não falavam, nossos lembra? vovôs. A gente não podia nem falar com os caras, senão, né, não tinha respeito. Exato. Aí tem a geração dos nossos papais. Baby boomers. Exatamente. Exato. Depois vem a geração X, que são aqueles primos mais velhos, que já bateram ali os 45, entendeu? Um pouquinho na nossa frente, né? pouquinho na nossa, Temos alguns 36. quarteirões na frente, Beleza. Aí vem o quê? A melhor geração de todas, né? Millennials! E não é porque é a nossa, não, é porque é a melhor mesmo. Imagina, não é porque é a nossa, mas eu Imagina, acho a melhor, claro tudo que bem. não. E depois? Aí vem a geração tão falada Z. E depois da Z, ainda tem o quê? A geração Alpha, aliás, a geração Z, nascido de 1995 a 2009. O Brasil já era tetra, né? Diga-se de passagem. E aí vem a geração Alpha, com a galera nascendo a partir de 2010. Essa molecada já tá fazendo aniversário, debutando, cara. Meu Deus, pelo amor de Deus, eu achei que a gente tava com a geração Z por último, mas já tem gente aí. Já tem gente na frente. Alpha. Por isso que eu tô falando, Gisele. O bagulho é o seguinte, pra gente que é millennial, agora é a hora do skincare, mano. Agora Entendeu? é a hora do skincare. Vai fazer skincare, vai pra academia, porque o tempo tá passando. Ó, a gente vai explicar direitinho sobre as gerações durante o programa, aprofundar um pouquinho, explicar de características, como que funciona cada coisa. E a gente tem um especialista pra falar com a gente hoje sobre a geração Z, a geração tão falada. Por quê? É aquele lugar que a geração já tá chegando no mercado de trabalho. E aí tem notoriedade. Aí o chicote estrala. Exatamente, porque como lidar com a geração Z, né? Como lidar com essa galera que nasceu no meio das telas, como lidar com essas pessoas que nasceram das telas. Brincadeira, não nasceram das telas. Mas enfim, a gente vai trocar essa ideia hoje, mas antes, galera, chega junto, fala pra gente aí no 11988801000 as dores e as delícias da sua geração. Eu quero imagens, eu quero áudios, eu quero dados aqui no YouTube, no Facebook, no TikTok, que a gente tá na live, e eu quero áudios no 11988801000. Fala aí da tua geração. O que é o melhor da tua geração e o pior da tua geração, e fala qual que é a tua, né? Se você não souber qual é a geração, fala a tua idade. Mas assim, da minha geração, eu sei que uma das coisas mais legais que teve foi Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. Meu compromisso é sempre... Você. É vencer, não é? Mix Tudo. Mix são 6 e 8 e a gente acabou de curtir o som com Outkast e Hey Ya. E hoje aqui no programa estamos falando das gerações. Pois é, galera, a gente ama a nossa geração e tem aquela galera que fala: a minha geração é muito melhor, ou a gente viveu coisas muito mais legais. Por exemplo, Caco, vou te contar uma curiosidade sobre mim. Eu não vivi os anos 80. Eu nasci em 87. Eu sou 86. Mas quando eu escuto as músicas dos
dos anos 80, eu tenho uma sensação tão boa no meu peito. Fico pensando, cara, parece que eu queria viver nessa época. Dá um calor gostoso, né? É um calor gostoso. E aí, a gente falou aqui de algumas gerações, que a gente vai recapitular aqui pra chamar o nosso convidado. São algumas gerações que o Caco trouxe aqui, que é a geração silenciosa. Depois veio a geração dos baby boomers. Dos nossos papais, né? Veio a nossa geração, que é millennials. Depois veio a geração Z. Geração Z. Depois a Alpha. A Alpha. Que tá vindo aí, né? Que veio, mas já ainda são crianças. Então, a geração depois... Alpha é a partir de 2010, né? A última geração, de Exatamente. 2010 até os tempos atuais. Exato. Então a gente falou de todas. Todas. E aí vamos voltar lá na nossa geração silenciosa pra gente fazer uma linha do tempo aqui no programa. Atenção você da geração silenciosa. Tô falando dos nossos avós. Vou falar uma coisa pra vocês. Eu entendi porque que essa galera não falava. Porque essa galera só fazia sexo. É. A minha avó, acho que ela teve 13 filhos, cara. Então, mano, nessa época, você vê que muito louco, as gerações passadas, tipo, não tinha internet, o que elas tinham? É. Tinha direção carnal, né? Exatamente, tinha que fazer alguma coisa. Tinha Então que fazer. eles faziam filhos. E aí, Muitos depois da filhos. geração silenciosa, vem a geração Baby Boomers. Baby e hoje Boomers. a gente tem essa geração no estúdio. Seja bem-vindo, Dado Schneider. Tudo Obrigado. bem? Eu sou baby boomer do finalzinho, tá? Ah, Os é? baby boomers é de 1945 a 61, 62, eu sou de 61. Você chegou na reta final. Eu sou o finalzinho, mas eu ainda me vesti de hippie. É? Mas, ó, se vestiu de hippie, baby boomer, transou muito. Nossa, quantos que você fez, Dado? Já fez um monte. Não, eu tenho dois. Dois. Mas eu Dois sou, vingou, eu né? sou, eu sou Gastou, obrigado a concordar com você. É, tá vendo? Ele jogou de chuteira, jogou descalço, Sim, mas não de deixou de chute. jogar. Jogou de quichute. Na chuva, no sol. Na chuva, no sol. Meus amores. É, verdade. Olha, o nosso convidado de hoje, ele é professor, palestrante e escritor sobre a geração Z, que a gente vai chegar na geração Z, tá? Cooperação intergeracional e também futuro do trabalho. Bom, esse assunto sobre gerações envolve muita coisa, por isso que a gente trouxe um especialista pra falar sobre isso, porque pra falar de geração Z, provavelmente sabe das outras gerações. E eu queria saber um pouquinho de você, Dado, os nossos ouvintes que estão aí na escuta, a gente quer saber as dores e delícias, né, da sua geração. Você viveu uma geração ali logo depois da silenciosa, onde tudo ainda era mato e tudo preto e branco, né? Sim, tem uma coisa de baby boomer que eu adoro falar nas palestras e aulas e coisas. Você sabe o que é baby boomer? Não. Porque a Segunda Guerra Mundial foi de 1939 a 1945, tá? E lá em 1936 a coisa já tava ficando feia. Então o pessoal começou a parar de fazer filhos. Pensando que não ia ter Porque mais o mundo nada. ia acabar, ia ter uma guerra total, ia ter guerra nuclear. Não pararam de transar, mas pararam de fazer filhos. Então foram represados muitos nascimentos. Tá? Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, parece que abriram-se as comportas da represa, assim. Teve uma explosão de nascimentos, uma explosão de babies, um baby boom. Então os baby boomers são daquela explosão de nascimentos do pós-guerra, do pós-segunda guerra. É por E isso aí que que a chama galera de baby falou, boomers. acabou a Segunda Guerra Mundial, o mundo vai existir, vamos botar filhão no Vamos mundo. pôr filho no mundo. Exatamente. Isso. Eu acho legal falar Vamos isso, jogar porque de onde é que descalço. saiu o baby boomer, né? É, Por exemplo, é legal eu não fazer sei de uma. onde é que saiu o X, pra geração X, que veio depois. Aham. Não sei de onde é que tiraram isso, tá? Sinceramente, não sei. Acho que eles começaram uma nova nomenclatura. É. Pode A ser, Tainá vai pode explicar ser. pra gente. Ela Ah, vai ela explicar. sabe. Eu sinceramente não sei, mas o baby boomer é legal explicar isso. Porque eu quero explicar. Aquele monte de tio que você tem, que a avó tem 7 irmãos. Nossa, é muita gente, cara. Tipo, minha avó, eu juro, acho que ela teve 13 filhos, É, mano, a outra a ge- avó, 8, meu A Deus. geração das famílias, tipo, estilo É coelho, que não né? tinha pílula também, né? Nos É. baby boomers já começou a ter pílula. Já era. Aí Mas já começou tinha a mudar. camisinha já. Ah, mas não era usado. Ninguém usava, todo mundo jogava descalço. É que Agora- nem hoje. É, a galera fala, mas também, né, na hora do vamos Não, ver ali. hoje não uso porque ninguém próximo de ninguém quase morre de AIDS. Então ninguém. Os millennials, a geração X toda usou camisinha com medo da AIDS, porque alguém muito próximo tava Tinha. com AIDS ou morreu. E era uma época Ou que os tava com- atores muito famosos, cantores morreram. Então. É, foi uma época assim. Agora, Dado, a gente tava falando da geração silenciosa dos nossos avós, baby boomers. Aí a gente queria saber um pouquinho dessa diferença, né? É comportamental mesmo, por conta de tudo. É comportamental e vocês estavam dando as datas, né? Assim, a gente não precisa se prender tanto a datas. Por Tá. exemplo, não sei se a X começou em 63 ou... Não interessa. É o jeito que foi criado. Por exemplo, tá? Entendi. Pega assim, esquece a silenciosa porque tá cada vez menos, tá? Vamos Mas então assim, seguir pega os daqui. baby boomers lá que estão com 70, 75 e mesmo geração X que tem 48, tá? Eles fizeram fila pra entrar na sala de aula, eles cantaram hino, eles botavam a mão no ombro do colega pra entrar na sala, muitos levantavam quando a professora entrava na sala de aula, muitos dos pais criaram e eles dizem hoje
hoje, que é uma coisa que chega a ser engraçada pra geração Z. Meu pai me olhava, ou minha mãe me olhava e eu já sabia o que queriam. A geração Z disse assim, que ridículo, por que não conversavam? Não conversavam porque foi criado assim. Então, assim, a geração Baby Boomer, a geração X hoje, é praticamente uma geração só, porque foram criados do mesmo jeito. Teve a mesma escolaridade. Agora, a geração Baby Boomer com a geração X, teve um lado mais de disciplina. Muito mais. Não é só pelo regime político. As pessoas associam tudo à época da política. Não, era mais assim, disciplinado, porque eu gosto muito de fazer isso. Eu trabalhei em rádio, tá? Então assim, vou descrever o que eu vou fazer. Eu vou botar o meu antebraço em pé, tá? Então, com o braço em pé. O século XX era vertical, tá? Tudo vinha de cima pra baixo. Sim. A gente olhava pra autoridade de baixo pra cima, dentro de casa, na sala de aula e no ambiente profissional. Então, assim, existia uma hierarquia institucionalizada. Entendi. Que com a geração Z já veio a bordo da internet, a internet botou o mundo em formato horizontal. Essa é uma boa explicação pra gente entrar nesse tema, né? Entendeu? Então, peraí, que o milênios, até aqui a gente entendeu que nós milênios somos melhores. Não. Sim, eu vou pra música. Mix são 6h18, galera. Hoje a gente tá falando de gerações. É uma parada muito louca. A gente parar pra pensar, né, nas gerações dos nossos pais, na geração que tá chegando agora, a que vem mais pela frente, o mundo como ele vai mudando. E hoje a gente quer saber de você aí que tá ouvindo o programa. Qual é a dor e a delícia da sua geração? E música é uma parada muito louca, né, Caco? Que faz a gente voltar no tempo, faz a gente imaginar como era a cultura naquela época, né? O comportamento das pessoas. Se você pegar as músicas dos anos 80, 90, 2000, você vai vendo, né? Pela música, o comportamento. E o jeito que as pessoas viviam e vivem. É muito louco. É muito louco. E é muito gostoso fazer essa reflexão. Tem áudio aqui, vamos ouvir? Tem áudio, vamos ouvir. Boa noite, Giza. Boa noite, Caco. Tudo bem com vocês? Boa noite. Olha só, aproveitando que a gente tem um especialista aí hoje, né? Eu vou dizer pra vocês que minha maior dificuldade é saber de qual geração eu sou. Por quê? Muitos lugares que você pesquisa, a geração Z começa em 95, outros tantos que você pesquisa começa a partir de 2000. Eu sou de 96, e aí fico nesse meio de campo aí, sem saber o que eu sou. Tô numa crise existencial, Giza, me ajuda. Não, eu ajudo. O Dado Schneider, ele já deu uma breve explicação aqui agora há pouco, mas ele vai falar rapidamente antes da gente ir pro intervalo, que é muito mais sobre o lance de como você foi criado, não é, Dado? É a época que foi criado, por exemplo, você é 96... Você é um anfíbio. Você é um... Sabe? O anfíbio não é nem peixe nem mamífero. Ele é réptil, né? Ele é a geração A, de anfíbio. Não, porque você, assim, você é o mais jovem dos millennials e o mais velhos do Z. Então você tem influência das duas, mas na verdade é o jeito como a gente foi criado, as épocas. E eu tenho assim, ó, os millennials, tá? Que são a geração Y. Você sabe por que é chamado de millennial? Por quê? Porque eram os jovens na virada do milênio. Ou seja, você não é mais jovem, você foi jovem. Entendi. Você é adulto. Caramba. Jovem é a geração Z. São os atuais jovens. Peraí, você tá falando que eu não sou mais jovem? Acabou de falar que a gente tá cara. velho. Vamos pro intervalo. Mix Tudo. O melhor mix do Brasil. Mix Tudo. Bom, gente, a gente foi pro intervalo. Acabei de descobrir que realmente já não sou mais jovem ainda, né, que amanhã Caco? velho será. Seremos. Acho que já é, viu, Caco? Porque Mano. a gente é da geração millennials, que a gente já não tá mais jovem. Resumidamente, o Dado falou isso, que é o nosso Mas, Gi, especialista. você tá no seu melhor shape, eu tô no meu melhor shape. Sei a carcaça tá em dia, Será que mano. não é preciosismo? Não, olha pra cara do nosso geração Z do estúdio. Ah lá, ó, o Pena. O nosso produtor, gente, é a geração Z. Mas ele tem mais bigode que eu. Ele tem barba? Por que geração Z já tá nascendo falando e andando, Dado? Vamos Aí falar eu sobre preciso isso? só falar uma coisa dos millennials que eu esqueci de falar. Fala, fala. Sabe por que a geração Y é chamada de millennial? Por quê? Porque eram os jovens na virada do milênio, que vai fazer um quarto de século Olha agora. só. Então, de novo, falou que a gente tá velho. Peraí. Não tem como. Opa, eu falei que eu não ia ter essa cama. Tô começando a ficar com crise de meia idade, hein? Ô, Dado, agora, uma coisa muito louca, né? A gente chamou aqui também no programa porque a gente tá vendo o boom aí, né, das redes sociais, da tecnologia. E é um papo muito sério quando se trata de saúde mental. E muitos pais hoje, principalmente, né, nessa era, têm sofrido muito com filhos que cresceram, né, olhando pra tela, já não conseguem mais ter aquele lance de socializar como a gente viveu isso na nossa infância, na nossa juventude. E tem muitos casos de depressão, não sei se está associado ou não, mas eu queria que você falasse um pouquinho das características dessa geração Z pra gente chegar nesse lugar aí
de ajudar os pais, né, que estão sofrendo com isso, o mercado de trabalho também, e se realmente eles são tudo isso que a galera fala. Giza, tem que separar isso tudo que você tá falando. A primeira coisa é assim, ó, não vamos demonizar as telas, tá? A gente tem que ter limite, tem que ter controle, parcimônia, tá? Mas assim, essa coisa de meu filho não vai tocar na tela, ele vai ser um pária na sociedade, Exato. tá? Então assim... Você vai excluir seu filho. Exatamente. Então, De assuntos, de tudo. É a mesma coisa que quando eu era jovem não podia ver muita TV. Tá igual, tá? Igualzinho. Tem que estar mais atento, tem que estar presente, tem que conversar, tem que dar limite. O problema é que tem uns que não deixam nada e outros que não dão limite. Né? O problema é a gente, né? Resumidamente. Então assim, o problema não é... E estão mandando todas as crianças se tratar. Não, tem que tratar os pais, né? Os pais têm que saber. É a famosa bolha que o pai coloca o filho. Exatamente. E dele remédio em cima do filho. A criança é criança, cara. E outra coisa, eu digo pros meus amigos, esse menino não larga os games. Eu digo, cara, você acha que se você tivesse Call of Duty na sua época lá nos anos 70, 60, 80, você iria pra uma árvore num parque com o dedinho dizendo, pá, matei, não matei no Polícia e Ladrão? Claro que não. Inclusive ele ia ser virgem até hoje. Exatamente. Então. E outra coisa, eu jogava bem, tá? Eu era centroavante de time de várzea, mas assim, meus filhos não jogam bem futebol, tá? Você der uma bola pra ele e vai falar, pai, que isso? Não, e aí é o seguinte, o meu filho no FIFA, ele pode ser craque. Porque ele vai mandar muito bem lá. Então assim... Mas bota no gramado. Exatamente, cara. É tipo a molecada, você fala, antigamente a gente jogava bola na rua descalço, ou seja, a gente perdia a tampa do dedão toda hora, né? E escondia pra não levar mertiolate, porque doía. Hoje o mertiolate não dói, cara. Cara, como assim, mano? Mas é muito louco, porque assim, por mais que a gente fale que, tudo bem as telas, mas, por exemplo, eu acho, na minha opinião, tá, gente, que é muito mais interessante um ser humano tá na natureza, jogar uma bola e se desafiar ali numa realidade do que no mundo virtual, onde ele é o melhor jogador e não é real. Giza, eu só tô dando uma explicação de eu entendo o porquê do fascínio pela tela. Agora, eu tô estudando a geração alfa pra valer, porque eu estudo mesmo, e eu tô estudando os pais da geração alfa pra entender por que eles estão criando os filhos assim. Eu tenho coisas assim assustadoras, né, pra dizer pra vocês, tá? Então vai. Por exemplo, tem criança que na pandemia, quando voltou à aula, tá? Botava a mão na frente dos olhos quando ia pra pracinha com a escola, porque não aguentava o sol. Ou seja, como é que esses pais em plena pandemia não levaram a criança pra tomar sol, tá? Foi um erro também, né? Sabe? Então assim, tem limites. Eu acho que tudo é um equilíbrio. Não é antitela nem só tela, sabe? Eu acho que essa criança precisa de atenção, amor e limite. Os pais verdadeiramente estão mergulhados no celular. E a coisa mais assustadora, em 2022, aqui em São Paulo, eu vim numa exposição de desenhos infantis, tá? Sabe aquela criança, aquela família que a gente desenha quando é criança? É uma bolinha, né? Um palitinho. Tinha aqueles adesivos horrorosos de carro que a gente tá... Sabe como é que as crianças estão... Me presta o celular, tá? Sabe como é que as crianças estão desenhando os pais? A bolinha, o palitinho e uma caixa preta na frente do rosto dos pais. É porque a criança, desde o carrinho, tá olhando para aquelas pessoas que tinham que estar olhando para ela e fazendo a conexão visual. E essas pessoas estão com o celular na cabeça, na tela, na testa, no olho. Então as crianças não estão olhando os olhos dos pais, cara. Nossa, isso é eu tô gravíssimo. estudando por que tá acontecendo isso, não por causa das crianças. Tô entendendo por que os pais estão assim. Nossa, Dado, você falou uma parada muito legal, porque assim, né, a gente fez um programa outra vez aqui e falamos sobre essa geração. E a galera sempre fala, porque essa geração é isso, porque essa geração é aquilo, não gosta de trabalhar, não gosta disso. Mas, gente, o maior problema, na minha opinião, é a gente. A gente que criou assim. É a geração que antecede que é o problema, não a geração que tá vivendo, porque são vítimas, né? Da forma como você cria e os limites que você impõe ou não impõe, né? Exatamente. E aí uma coisa que eu vejo até um comportamento de alguns amigos meus que são pais, que já tem 2, 3 filhos. Cara, é complicado, o cara tem que trabalhar, tem um monte de responsabilidades e muitas vezes ele tem que parar pra dar atenção pro filho. Obviamente tem que dar atenção pro filho. Só que eu vejo muitos entrando numa zona de conforto que ele transforma o celular ou o tablet em uma babá eletrônica. Ele joga pra criança, a criança fala, tá bom, meu pai não quer brincar comigo, eu vou ficar aqui brincando. Então, ele tá condicionando também esse tipo de... esse distanciamento, né, entre pai e filho e esse condicionamento da criança com relação à tecnologia e o abuso de tela, né? E aí também tem uma outra coisa, na minha opinião, né, dessa nova geração. Falta limite. Meu pai falava isso da nossa geração, mas essa geração que tá vindo agora, eu sinto que falta limite. Eu vou dar um exemplo. Temos tempo, Gi? Temos. Tá. Isso é falta de amor, tá? Isso é falta de amor. Uma coisa não que dar atenção
atenção é falta de amor. E aí, pra compensar, não dão limite. Não dão Tem limite. que dar atenção, amor e limite. Porque também a pessoa não Porque quer ser a criança incomodada. nasce sem limite. Tem muita coisa que assim, o pai ele não põe limite. Por quê? Porque ele não quer ter que falar não quer ter que discutir, explicar o porquê não, e aí tomar um xingo do filho. Mas assim, aconteceu um caso de uma amiga minha que trabalha numa grande empresa, contratou se não me engano, 23 anos, né, a funcionária. Ela simplesmente mandou uma mensagem: oi, tudo bem? Olha, não vou poder ir trabalhar hoje, ok? Aí ela... Pô, tá doente, deve ser coisa grave. Falou, não, tudo bem, mas é que eu vou ficar sozinha aqui desamparada e tal, mas você não consegue... Ah, não, quando eu for pra aí eu te explico. Começou assim, aí ela ficou... Então, peraí, ela é contratada, CLT, né? Carteira assinada, bonitinho, com todos os benefícios. Um dia ela fala, não vou, mas por que você não vem? Ah, depois eu te explico. Então, assim, o mínimo de profissionalismo. Aí uma outra situação que também foi muito doida, falou assim, hoje eu não vou pra empresa. Ah, mas por que você não vai pra empresa? Ah, sabe o que é? Eu sofri muito bullying no colégio, eu tô sem o meu óculos e eu não quero aparecer de óculos na frente das pessoas. Meu Deus. E aí eu não me sinto confortável de estar no lugar com as pessoas, então eu não vou trabalhar hoje. Aí uma outra pessoa falou, olha, hoje eu não vou trabalhar, ia trabalhar de casa. Eu tô contando casos reais, tá? Eu não vou trabalhar. Ah, mas por que você não vai trabalhar hoje? Você tá em casa, não sei o quê. Ah, não, é que eu esqueci meu remédio de ansiedade, a receita não fui buscar na farmácia, eu tô sem remédio de ansiedade, então eu não vou abrir o computador porque vai me dar gatilho de ansiedade. E não trabalhou em casa. Ou seja, você estende a mão, olha, pode trabalhar em casa, a pessoa vai lá e fala, ah, não, tomei meu remédio de ansiedade, não vou abrir o computador que vai me dar um gatilho. Não pode, gente. Por exemplo, agora eu vou ter que tocar uma música. Pergunta se eu queria. Não, mas vou ter que tocar, eu acho. Tem que seguir. Tudo. Mix faltando 20 para as 7. Shaggy com Bombastic. Gente, a live está bombástica. Essa é da minha geração. É, Caco? Da época que eu ia em matinê, sabe? Ia me arrumava lá, eu chegava lá todo pá, tipo, jogava aquele perfuminho e não pegava ninguém, mas ouvia Shaggy na balada. A gente tá falando de gerações hoje, a gente quer saber a dor e a delícia da sua geração. E a gente fala de geração, a gente fala de roupa, a gente fala de comportamento, a gente fala de jeitos diferentes de educar o filho. E eu vou falar uma parada pra galera que tá ouvindo aqui o programa pelo rádio. Venham pra live, que na live a gente tem muito mais tempo com o nosso especialista. Ele trouxe curiosidades, ele trouxe dados, ele trouxe previsões. Inclusive essa live vai estar salva depois, mas vem aqui pra gente trocar uma ideia, porque algumas coisas a gente não consegue tratar aqui no ar. Já já a gente volta pra falar um pouquinho mais sobre gerações. Manda áudio no 11 9888000 e vem trocar uma ideia com a gente aqui no YouTube. Mix Tudo. O melhor mix do Brasil. Mix Tudo. Mix faltando 15 para 7. Estou muito muito rápido. triste. Gente, estamos falando aqui de gerações. O nosso professor, palestrante e escritor sobre geração Z já trouxe tanta informação pra gente. Eu vou falar uma parada pra vocês, hein? Pode piorar. Tô zoando. Ô, Dado, agora a gente chegou na geração Z, né? Sim. E aí eu perguntei pro Dado aqui na live, galera, sobre como lidar com essa geração, porque as crianças estão sofrendo, os adolescentes, os pais, consequentemente. Ele falou que precisamos de diálogo, né? Sim. E aí tem várias perguntas que agora é o momento de perguntar sem parar. Tá. Bora? Beleza. Vocês estão preparados? Agora. Mandem áudios no 11 9888000 sobre suas dúvidas. Vem pra live que a gente vai fazer agora, ó, uma atrás da outra, hein? Qual que é a primeira pergunta? A primeira pergunta vem de uma geração Z. O Pé no nosso produtor. Presente no estúdio. Presente no estúdio. Direito de fala. Qual que é a sua pergunta? É uma pergunta sobre o futuro da minha geração. Uhum. Eu já ouvi de psicanalistas uma coisa... Eu já ouvi de psicanalistas a respeito sobre o futuro de ter filhos, casamento, e estão dizendo que provavelmente a geração Z não vai ter filho, muito provavelmente não vai querer casar também. Nossa, o mais preocupante é se essa galera, eles estão fazendo amor. O que você acha, transando, Dado? pode falar a verdade, Dado. Muito menos que os millennials e os baby boomers e os X. Muito menos. Pô, então Pronto, pena. aí sim, cara, estamos na frente. Muito Resumindo, se você não fizer isso daí, sabe, fazer amor, não vai nascer filho. É tchaca, tchaca, Mas, ó, tchaca. tem uma coisa que ninguém fala, mas assim, o amor romântico acabou, tá? E isso não é é uma época, o amor romântico surgiu há 200 anos e agora acabou. Então, assim, os millennials já foram diminuindo esse amor romântico e os Z já vieram sem o amor romântico. diluído. Então, se você diz para o seu filho, ou seu neto, você não sabe o que era dançar agarradinho nas festinhas, eles olham assim... O que é dançar? Que sabe? Então, assim... Tô nem olhando no olho, E quanto agora mais dançando. a questão de filho, pensa matematicamente, tá?
nós vamos durar mais de 100 anos, tá? Eu tô estudando o futuro das gerações, não dos velhos ou dos jovens, todas as gerações, nosso futuro, tá? A medicina vai em 10, 15 anos, a medicina vai nos empurrar pra uma longevidade nunca antes imaginável. Que vai virar natural ter 100 anos. Então assim, hoje que a gente diz, pô, o cara tá velho, tá com 87, não, o cara vai estar velho com 100, 102, 103, tá? Quero viver isso aqui. Eu vou viver 111, já decidi, Então tá? tá No bom, mínimo. É isso, é só buscar o shape. É isso. E aí é o seguinte, como é que a gente vai fazer com tanta gente durando tanto tempo? Nascendo menos, cara. É matemática. A natureza tá até cuidando disso sem a gente pensar muito. Que a gente tem um crescimento demográfico cada vez menor, Porque quanto mais tem duração avançado. de pessoas na Terra. Então, Deus, assim, eles vão fazer muito menos filhos. Porque eles vão ter muito menos tendência ao amor romântico, tendência a vínculo. Tendência à aproximação, a beijar É. a boca, abraço, olho. E isso eles não vão sentir necessidade como as nossas gerações sentiram e sentem. Menos animais! Que tristeza, gente! Não, vai Mas aumentar o tem número essa de geração. pets. Não, vai aumentar o número de pets. Ah, não, tá. pelo amor de Deus. Na né? necessidade de ser acarinhado por algo e acarinhar algo, apoio emocional. vai pro pet. É Meu isso. Deus, mais uma pergunta. Vamos lá. Tem Agora áudio? tem áudio, tem Olha áudio. só, vamos ver. Respondi? Como que eu lido com a ansiedade dessa geração que quer sempre tudo muito rápido, né? Elas querem subir de estagiário para júnior, para pleno num curto período de tempo. E como lidar também com a necessidade de questionamento excessivo dessa geração, por favor. Vai, Dado, é contigo. Bom, como os pais não trabalharam frustração, né? Não disseram, a maioria não disse não teve nenhum revés na vida. Por exemplo, parquinho, a gente ralava o joelho no parquinho que era de areia. Agora os parquinhos são emborrachados, né? Então, o parquinho como Nutella. Como a pessoa não tem não, eles interrompem os pais, o pai está falando com um amigo, vem a criança e ela interrompe, o pai para de falar comigo para falar com a criança, espera que eu tô falando com o amigo, eles pararam de falar isso. Como eles não têm reveses, no primeiro colega sacana, no primeiro chefe filho da mãe, no primeiro cliente desgraçado, ele não quer mais brincar. E pronto, Ele quer Jesse. jogar a bola no chão e Ele não quer sair mais correndo. brincar. Tem mais aí, Porque tem mais. é o primeiro revés da vida dele, aos 24 anos, ele teve o primeiro revés, a Não primeira sabe lidar frustração. com não, né? Com frustração. Então, assim, os pais têm que... Meus filhos desenhavam bem até começar a jogar game. Quando começaram a jogar game, estacionaram o desenho. E aí, com 8 anos, o meu filho menor, que desenhava bem até os 4, assim, gostou desse desenho? O pai disse, não, esse desenho parece uma criança de 4 anos. Ele ficou assim, eu digo, você vai ter que se frustrar de vez em quando, senão lá na frente... Frustrações, tá vendo? E como que lida também com essa parte da ansiedade, né? É. Aliás, excesso de questionamento. Mas a ansiedade, nós também estamos todos ansiosos, né? Muita informação, Depois da pandemia, aumentou a velocidade na nossa cabeça. A gente quer tudo pra ontem, tudo resposta rápida, entrega rápida, né? Então, assim, eu acho que nós ter também paciência estamos. também, né? O mundo tá ansioso, né? E jovem é ansioso por natureza, né? Então, tá pior, mas nós também estamos mais ansiosos que os nossos avós com 60 anos, 40 anos. Tá aí mais um Exatamente. tema que a gente pode abordar logo mais, que é trazer um pouco de paz da meditação pro nosso dia a dia. Temos que meditar. Tem mais áudio aqui, galera. Vambora. Vai mandando pergunta. Aproveita que ele tá aqui, o Dado, hein? Boa Vamos noite, trocar ideia. pessoal. Oi. Acompanhando a live aqui. Bem bacana o tema e queria estar participando, fazendo uma perguntinha. Considerando as características da geração Z e a afinidade de pensamento da geração com um governo de esquerda. Na opinião de vocês, a tendência seria que para o curto e médio prazo os governos de esquerda pelo mundo ficassem mais fortes ainda, se enraizando, perpetuando o poder por mais tempo. Um abraço em todos, valeu, boa noite. É muito preocupante, né? Como que as pautas, elas se atravessam e não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não, mas assim, eu acho que tem de tudo hoje. É, né? Tá? Eu viajo o Brasil todo, tá? O Brasil das grandes capitais não é necessariamente o Brasil do interior. É Então, verdade. assim, a gente não pode ter uma visão assim, os jovens estão ficando mais de esquerda. Se for para outras áreas do Brasil, os jovens estão mais de direita. Então, assim, isso não dá pra... Uma correlação, dá pra né? generalizar. Uma correlação direta. Inclusive, posso fazer uma pergunta que a galera mandou aqui na live? Inclusive, no superchat da Pamela Cardoso aqui, mandou 2 contos. Já vamos juntar aí pra tomar uma brejinha depois. Boa. Ó, a Pamela perguntou, Dado, os millennials fazem mais terapia por quê? São uma geração que vai mais pra terapeutas, né? Olha só,
quando eu tinha a idade de millennial jovem, tá? De 32, não era muito comum, eu tenho 62, tá? Não era muito comum a pessoa se tratar. Então, não era uma coisa assim, até a pessoa se tratava, mas não contava. Hoje, todo mundo diz, fui terapeuta, meu terapeuta falou isso. Indico terapia. Então, assim, é um assunto que ficou mais aberto, né? E mais comum, mas assim, a necessidade sempre houve. Não tô dizendo que a geração milênio precisa mais de terapia. Aliás, todo mundo precisa de terapia. Todo mundo. Né? Mas assim, a geração milênio tornou algo mais natural. Assim como foi mais natural dormir na casa do namorado ou da namorada, né? Nos tempos atuais, né? Os milênios foram os que primeiro levaram os namorados pra casa. Eu não pude levar namorado pra casa. Exatamente. Eu acho que tem tanta coisa legal, né, que a gente evoluiu. Por exemplo, se você tinha uma dor de cabeça, você pode tomar um remédio. Mas se você tem uma dor na alma, você não pode fazer uma terapia? Você não pode. Graças a Deus, graças a essa geração, graças aos novos tempos, a gente tem hoje acesso a tanta informação e sabe o quanto a gente precisa, Mas, né? de novo, as crianças precisam menos de terapia do que ir pra praça brincar. Tá? Então os pais têm que fazer terapia e levar as crianças pra praça brincar. Os pais não fazem terapia e não levam as crianças pra praça brincar. Criança precisa brincar, criar coisa, inventar brincadeira sem tela e depois brincar na tela. Agora, outra pergunta, Dado. Muitas mães estão sofrendo, né, por conta dessas criações, enfim, na hora do filho entrar no mercado de trabalho. Eu já vi notícias de que levou a mãe na entrevista. Então, vamos falar sobre isso? Mas aqui também. A mãe não deixa ele abrir uma janela dentro de casa. Na hora de pegar a forma lá em cima no armário na cozinha, quem é que sobe na escada? A mãe. A mãe não deixa, desamarra o tênis do pimpolho de 8 anos e ela amarra o tênis do pimpolho de 8 anos. Se ele vai pra uma entrevista de emprego, é óbvio que mamãe tem que ir junto. Vou ter que tomar cuidado com essa mãe aí, que daqui a pouco o moleque vai estar mamando em pé, né? Já Meu vai estar Deus com 12 anos. Mix Tudo. Mix faltando 4:07, o som com Evanescence. Hoje a gente tá falando de geração aqui e a gente trouxe um especialista no assunto, né? Professor, palestrante, escritor, que entende tudo sobre a geração Z. E a gente tá trocando uma ideia aqui sobre... Você não disse meu nome nunca. Eu não falei? Não, você só disse que eu sou professor, escritor. Ele tem dados, gente. Tem dados. O nome dele é Dados É Dados Schneider. Dados Schneider, é direto. Voltando Não é verdade? Ô, Dado, e a gente tava aqui agora há pouco, né? Enquanto tava tocando a música na live, antes da gente ir embora, acho que é muito importante falar sobre isso. Teve um ouvinte que mandou aqui sobre o desespero de não conseguir conquistar o que as pessoas que ele tem como exemplo conquistaram. Então a gente pega também a história, ou a ideia, ou o fato de que existem gerações que gostam de ter e ser, né? Ter e ser. Eu acho que tem diferença, não tem? Principalmente pra geração Z. Eu sou um espécime dos baby boomers que prefere ser do que ter, tá? Mas assim, eu sou ponto fora da curva da minha geração. Por quê? Porque a gente foi criado pra ter coisas, ter carreira, ter poupança, ter carro, ter casa própria, tá? A geração Z foi a que veio mais forte com esse discurso que nós devemos ter experiências. Eu digo, barbada, né? Porque tem um porta-aviões, que sou eu, singrando os mares, aí o aviãozinho sai pra ter experiência, se der algum perrengue, onde é que ele volta? No porta-aviões, tá? Mas assim, eu acho que ficou mais difícil obter bens, tá? Ficou mais difícil, sim. E eu acho que aí é o ovo ou a galinha. Eu acho que isso reforça a tendência a querer ter mais experiência do que ter coisas, e aí, consequentemente, reforça a menos compra de coisas e ter mais experiência. Vira um pouco de narrativa também, mas uma coisa que é um dado interessante, que vai acontecer a maior transferência de riqueza geracional da história. Sim. Entre baby boomers e millennials. Sim. Porque, enfim, os pais vão deixar... Os millennials não acumularam tanto patrimônio como os pais. Geração dos baby boomers. Então a geração Z tá lascada. A geração Z, sabe aquela coisa... Vamos gastar tudo. Vocês já ouviram falar uma coisa muito antiga? Pai rico, filho nobre, neto pobre? Sim, claro. O neto pobre é o Z. Por isso que ele vai ter experiência. Então, tô menos. Então, quando chegar na minha vez de receber esse dinheirão aí, eu vou gastar tudo, cara. Exatamente. Vou viver a experiência, vou ser mais geração Z, vou viver a experiência, vou pegar esse dinheiro, vou gastar e vou viajar. Pronto, tá decidido. Filhos, o seguinte, meu dinheiro é pra minha velhice. E a minha velhice é depois dos 90. Então começa. Então, dos 90 aos 111, eu vou precisar de muita grana de plano de saúde, médico e hospital. Então trata de trabalhar. Vai ter ajuda pra startup, ajuda pra comprar carro, não vou ter carro, mas ajuda pra comprar apartamento, vão se virar. É isso. O meu dinheiro pra minha velhice depois dos 90. E tem que pensar, galera, Caco, o seu irmão mandou uma mensagem? Mandou uma mensagem, dá tempo sim. Vambora. Bom, meu irmão gêmeo, né? Não tem nada a ver comigo, mas cadê? Vou até buscar aqui porque são tantos comentários. Mas basicamente que ele. Olha aqui, ó. Eu levo uma vida nômade, Matheus Grandino, meu irmão, te amo, saudade. Ele mandou aqui, ó. Eu levo uma vida nômade, nascido em 1986, meu ano de nascimento também. E não tem interesse em compromisso.
E não gostaria de perder a liberdade por nada. É viciante essa vida de solteiro. Então, porque o meu irmão, ele foi o único da família que realmente conseguiu se desprender. Ele foi morar na Austrália 3 anos, depois ele foi morar no Ceará, depois ele foi morar em Maresias. Ele trabalha com turismo, né? Hoje ele tá em Olímpia. E ele é uma pessoa que ele preserva muito essa questão da liberdade dele. Então, assim, ele não quer um compromisso sério. Ele só quer ter liberdade pra usar o tempo dele da forma como ele quer. Ele é precursor Z. É isso que eu ia dizer. Eu sou precursor millennial. Eu tive um comportamento de millennial lá nos anos 80, que eu fui quase escorraçado da sociedade, porque eu trocava de emprego pra lá e pra cá, porque me pagavam mais, eu troquei de casamento algumas vezes também, e eu virei um pária da sociedade. Agora antecipei o comportamento atual. Hoje a gente tem que dar o resultado da nossa enquete. E eu tô feliz pra caramba, porque a galera fala que ninguém mais escuta rádio, então vamos lá pra nossa pesquisa? Olha aqui lá, na live? Da nossa audiência da live aqui, colocou a gente, ó. Vamos lá, eu falo o nome e você fala a porcentagem. Vai lá, pra então. galera entender. Exatamente. Temos aqui millennials, quantos por cento? 55%. Que é a nossa geração, né? Temos a geração X na live, galera, quantos por cento? 1964 até 83, 29%. Ou seja, mais novos que a gente, tá na live, tá ouvindo rádio. Temos também geração Z ouvindo o Mix Tudo. De 95 a 2009, com 15%. E a geração Alfa? Estão dormindo, não descobriram o rádio ainda, vamos ter que apresentar pra eles. Baby Boomer assistindo? Não tem Baby Boomer. É que a gente não colocou, na verdade, mas deve ter. Deve ter. De dizer que são Baby Boomers estão X. Ô, Dado, pra gente fechar o programa de hoje, né? Nossa, eu acho que a gente teria horas e horas pra falar sobre esse assunto, porque eu acho que é utilidade pública, que você volte pra uma parte 2, mas antes de encerrar aqui, vamos trocar uma ideia diretamente com os responsáveis pela geração Z e com as pessoas que vão empregar essa geração também. Então, tá tudo ali no meio. A gente queria dicas, sabe, pra saber lidar melhor com essa geração. O que nós, mais velhos, podemos fazer pra melhorar tudo isso? Porque depende da gente, como você falou, né? Não tem uma solução mágica, mas eu acho que tem alguns cuidados que a gente deve tomar, tá? Por exemplo, eles batem numa outra frequência, tá? Então, assim, aquela linguagem corporativa antiga, que tá muito próxima de hoje, mas é antiga. Eu vou dar um exemplo assim. Quando eu era jovem para servir no exército, o comercial de TV era jovem, ao completar 18 anos e o cara marchando, tá? Um jovem de hoje não vai prestar atenção naquilo. O que são os comerciais de alistamento do exército, já viram? São comerciais no YouTube, mesclando com game, com coisas... Tecnologia. A linguagem, né? Porque é a linguagem. Então eu acho que a primeira coisa é linguagem, tá? Então assim, se aproximar através da linguagem. Eu sempre digo, pessoal, eu dei a palestra hoje de manhã aqui para um monte de empresário. Eu pergunto assim, quem tem TikTok? Ninguém. Eu digo, se o TikTok, a geração Z, consulta mais o TikTok do que o Google, você tem que no mínimo tá lá para ver, não é para postar dancinha, mas é para ver o comportamento. Como é que a galera fala, se comunica. Não é ficar um velho com trejeitos, mas assim, é usar a linguagem e depois mostrar o que pode ser legal para ele lá trabalhando. Não, assim, prometer mundos e fundos, mas assim, e trabalhar com a verdade. Porque se a geração Z tem uma coisa diferente das outras, é o seguinte, não mente pra mim. Boa. Porque eles vão responder na lata, tá? E sem filtro. E sem filtro. A gente vai ter que encerrar o programa, chegamos no final. Mas basicamente o diálogo também, né, Dado? É uma coisa que você sempre trouxe. Quem tem que aproximar é o mais velho, não se aproximar do mais moço. Então você aí, que critica a geração Z, eu vou falar direto com você agora. O problema tá em você. A gente tem que fazer algo por eles. Porque foi a gente que acostumou eles assim, a gente que criou assim. Então a solução tá na nossa mão, não na mão deles. Tá bom, Brasil? É isso. Foi bom pra vocês? Pra mim foi ótimo. A gente volta com uma parte 2. Dado, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Dado, passa suas redes sociais pra galera te seguir. Dado_Schneider. Bota Dado_Schneider é difícil escrever. Bota Dado_, vai aparecer minha careca em preto e branco. Pode seguir. Mas faz o seguinte, a gente vai fazer uma foto agora e vai postar lá no @MixTudoNaMix, vai marcar você. Tá. Então, galera, siga a gente também, @MixTudoNaMix, tem o Caco. É isso, @Caco Grandino, você me encontra no TikTok, no Instagram e no Twitter. E você, Gi? O meu é Gisa.on, GISA.on, também tô no Instagram e no TikTok, né? Porque eu preciso entender a mente das pessoas pra poder viver bem, enfim. Tem que estar em todos os lugares. Beijo, Dado, beijo, Caco. Tchau, galera. Valeu. A live vai ficar salva. De volta amanhã às 6 da tarde.